Galera, agora sim, esse foi o melhor episódio dessa temporada de Shingeki. Muita coreografia bacana, destaque pra Mikasa, que eu vou ter que tirar o chapéu pra ela. Que coreografia boa que deram pra ela nesse episódio contra a facção Jäger. A gente vendo a Annie e o Reiner dando a vida pela missão, depois o Falquinho se transformando pela primeira vez e numa animação 2D, que é o que a gente mais gosta de ver, e aquele sacrifício no final de partir o coração, galera. Muito emocionante aquele finalzinho. Vambora pra análise completaça do episódio dessa semana, que é o penúltimo dessa temporada de Shingeki no Kyojin. A primeira coisa que eu queria começar comentando é sobre a transição que foi feita no comecinho do episódio, que a gente começa vendo o Connie e o Armin, eles dois ali reagindo ao fato do Connie ter matado aqueles dois membros da facção Jäger, e como a cena ela transita ali pra gente ver a partir dali a cena da Batalha dos Titãs, da Annie e do Reiner. Só que você vê que essa transição ela não acontece só através da imagem, mas ela acontece também através do som. A gente sai de um completo silêncio que tava ali, aquele momento ali onde o Connie e o Armin eles estavam meio que sem entender o que estava acontecendo e saindo daquele completo silêncio para a cena expandir. Aproveitar para fazer um comentário sobre a transformação do Reiner, que não importa quantas vezes ele apanhe ao longo da série, toda a transformação dele vai ser épica. Ele sempre vai ter uma imponência que ele nunca vai perder ao longo de toda a série, independente de quantas vezes ele apanhe. E isso não foi diferente dessa vez, galera. A gente vê ele se transformando junto da Annie e a batalha deles com a facção Jäger. Alguns detalhes aqui que eu queria comentar também. Primeiro, que a gente teve algumas cenas extras ao longo da primeira metade do episódio, dá pra dizer assim, né? Antes da coisa realmente ficar crítica, deles começarem a sofrer um dano verdadeiro ali, a gente vê algumas ceninhas extras deles conseguindo realmente aplicar um dano a mais em alguns membros da facção Jäger, e que vocês podem reparar principalmente no fato deles receberem vários golpes da lança de trovão e eles não sentirem realmente um dano concreto através dessas lanças, né? Eles só começam a realmente sentir um dano mais sério a partir da metade do episódio, mais ou menos. E inclusive tivemos um aperitivo ali da Titã Fêmea em 2D, né? Pena que isso não dura o episódio inteiro, mas pelo menos tivemos o Falquinho, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, explicado pra gente, os engenheiros explicam pra gente que eles precisariam de um dia para preparar o avião para eles poderem partir, o que é muito mais do que os titãs eles poderiam aguentar, que seria nada mais do que apenas algumas horas. Então, por isso, eles decidem ir de navio até um porto do Azumabito, na costa de Marley, em direção ao sul, antes do estrondo chegar até lá. E para isso, os engenheiros iriam precisar de 30 minutos para preparar o navio, e eles são dados pelo General Magaf apenas 15 minutos para eles se virarem. Então, quando as ceninhas extras elas acabam, a coisa começa a ficar séria de verdade, começando com a Annie ali protegendo os engenheiros, o caminho dos engenheiros até o navio, e ela perdendo o braço ali por causa das lanças do trovão ali, começando a ficar sério o negócio, e depois o Reiner aparecendo na frente dela para proteger o corpo dela. Afinal, ele consegue aguentar muito mais dano do que ela, já que ele é o Titã Encouraçado. E nesse momento, a grande indecisão do Falco no capítulo. Se ele confiava nos seus amigos mais velhos, nos seus até superiores, daria pra dizer assim, ou se ele confiava na própria força. Galera, olha o paralelo que foi essa cena com a cena da primeira temporada do Eren também, nesse mesmo conflito, sem saber se ele se transformava e confiava na sua própria força para batalhar contra a Annie na floresta, ou se ele deixava para os seus companheiros, para os seus superiores, conseguirem lidar com ela. E diferente do Eren, que esperou até o último segundo para que ele fosse lá e fizesse alguma coisa, o Falco não. Nesse momento, ele decide, por mais que ele também fosse um moleque ali meio medroso, ali meio inseguro, nesse momento, ele foi lá e teve a coragem, a iniciativa de ir lá e não esperar que eles morressem de vez, né? A gente vê ali, galera, o corpo da Annie e do Reiner completamente destruídos. Mas pro clímax dessa parte, antes do Falco se transformar ali, a Annie sem cabeça já, o Reiner com a couraça dele do rosto completamente destruída, a Annie sem um braço também, sem conseguir enxergar nada pelo fato dela ter perdido a cabeça, e a Pieck nesse momento que se comprometeu a levar o Levi e o resto até o navio e só depois entrasse na batalha, ela entra na batalha e passa a ser perseguida pela facção Jäger, afinal só restava ela de Titã naquele momento. O Reiner e a Annie, eles já tinham sido abatidos, então eles foram lá metralhando em cima da Pieck, então eles passaram a estar na desvantagem até o Falquinho se transformar pela primeira vez, galera. E a gente vê o novo visual do Titã Mandíbula, galera. Lembrando que toda essa pegada de mudar
o conceito, mudar o visual do Titã quando ele se transforma, quando ele adquire um novo Titã original, vamos colocar assim, né? Isso não parece ter sido pensado desde sempre. E isso com o Titã Mandíbula fica muito claro, porque quando a Ymir, ela adquiriu o poder do Titã Mandíbula, ela não mudou uma vírgula do que ela era anteriormente, de quando ela era um Titã puro. Então essa ideia, esse conceito de você mudar o visual depois de você adquirir um poder do Titã original, além de fazer muito sentido para uma obra que necessita de transformações e visuais novos, nesse caso, da transformação do Falco, isso fica muito mais evidenciado. A diferença fica muito clara quando ele adquire agora o poder do Titã Mandíbula e finalmente se transforma. E galera, que visual! Muita gente zoou ele na época do mangá, dizendo que ele mais parecia uma galinha, e ele realmente tem penas no Titã dele, né? Eu acho que, bom... eu acho que associa muito também ao nome do próprio Falco, mas a clássica característica de mandíbula ainda permanece no corpo dele. E o mais incrível de tudo é que toda essa parte da animação do Falquinho como o Titã Mandíbula foi animada em 2D. Galera, que coisa maravilhosa e visceral que foi o Titã Mandíbula em ação ali, ó, subindo em cima dos prédiozinhos lá e destruindo tudo e destroçando e saindo feito louco pra cima da facção Jäger. Tudo em 2D, que coisa maravilhosa que a gente teve, foi agraciado nesse episódio. E assim, naturalmente, o jogo começa a virar. O Cone mostra uma ótima coreografia ali durante esse episódio, mas o destaque vai principalmente pra Mikasa. Que coreografia excelente que ela teve e recebeu nesse episódio, visceral e brutal. Galera, tenho que muito tirar o chapéu, por mais que muitas das vezes ela seja nossa, sinceramente aqui, me perdoem pelo comentário, mas ela é melhor calada, porque quando ela fala, ela só fala Eren. Então, pelo amor de Deus, só fica quieta e luta e deem um bom coreógrafo pra essa garota, porque aí sim ela vai funcionar, aí sim a gente vai ter o melhor da Mikasa, galera. E que coreografia, galera, ela cortando a cabeça do cara fora, depois amarrando o cara, jogando no outro, aí fura o cara e depois explode com a própria lança e fazendo no finalzinho aquela posezinha ali com a explosão acontecendo de fundo. Galera, que cena maravilhosa, além de todo o resto também dela lutando com ela passando de cabeça pra baixo lá, quase com a cabeça raspando no chão ali, ó, pra ir cortar o cara. Só cena boa que ela teve. E o grande momento do Floch nesse episódio, galera, a gente precisa falar desse personagem, que o Floch, ele é um excelente antagonista série B, o substituto, dá pra dizer assim, do Eren, porque o Eren, ele partiu. E pra não ficar muito simples ali da tropa ou da nova aliança ali, conseguir perseguir o Eren e a batalha só realmente acontecer quando eles chegassem até o Eren, precisava de um antagonista intermediário nesse meio do caminho, e o Floch, ele funciona muito bem nesse sentido. Já começa nesse episódio, ele liderando a tropa ali, né, entrega seus corações, falando pra galera, roubando o bordão do desgraçado do Erwin, coitado, tá se revirando no túmulo até hoje. E ele depois, no seu grande momento nesse episódio, falando, galera, eu vou ter que resolver eu mesmo, não dá pra contar com ninguém. E o maior momento dele, quando ele vai, meu amigo, passando por todo mundo, passa pela Range e passa pelo Titã Quadrúpede e vai e consegue chegar até o navio e fala assim, vou explodir essa bosta eu mesmo. E ele vai lá, aquela música tocando, ó, do começo da 4ª temporada, parte 1, quando o Reiner entra e vai quando vai lançar Lança do Trovão, ele leva um tiro, galera. Só faltou a música acabar naquela mesma hora, só faltou aquele efeitozinho de quando o disco sai do diamante, dá aquela errada assim, a música acaba. E ele cai na água e erra o tiro. Coitado do Floch, coitado do Floch nesse episódio, galera. Mas foi muito bom. Ele lá, tipo, eu vou salvar o pai de Eldia! E cai feito um bosta na água. E pra fechar essa parte, depois que os inimigos eles já tinham sido eliminados, o Falco ele perde o controle e começa a atacar a pique, galera. Ele é o Titã Mandíbula e ele morde realmente o pescoço da pique ali, o que era muito perigoso, visceral que o Falquinho tava nesse episódio, até que finalmente tiram ele e tudo se resolve. Depois tem a ceninha ali dos aliados, um ajudando o outro ali, principalmente a galera ajudando os titãs que estavam ali realmente ali sofrendo com a batalha toda ali. Muita gente zoou e zoou pra caraca essa cena na época do mangá, mas eu vou defender ela aqui. Eu vou defender ela aqui, por mais
acho que, vamos aqui segurar, agora somos todos brothers, somos todos amigos, né? Não importa se a gente quase se matou várias vezes no passado. Galera, algumas coisas aqui. Primeiro, esse episódio foi extremamente bem animado, muito bem coreografado e muito bem dirigido, e só por isso nem receberia reclamação, nem mereceria um chilique qualquer. Mas tem outros fatores também, galera. Além deles já terem sido amigos no passado ou colegas de tropa, vamos colocar assim, eles já conviveram como amigos no passado e agora eles estão voltando a conviver dessa forma nesse presente atual. Além desse fato, tem também o fato de que existe uma ameaça global muito maior do que qualquer desavença entre eles. Além do fato de que quando você tá ali no calor do momento, ali a coisa tá muito quente, as emoções, elas ficam muito à flor da pele. Então faz muito sentido no calor do momento ali, eles, cara, vamos realmente se unir aqui, vamos trabalhar junto, vamos ajudar aqui, vamos embora, que a gente conseguiu resolver e vamos aqui, vamos carregar os nossos aliados. É isso, é o calor do... São todos esses fatores juntos ao mesmo tempo e funcionando muito bem. E depois o General Magath ficando na ilha e encontrando o Keith Shades. Galera, os dois veteranos se encontrando. A gente tendo a revelação de que o Keith, ele foi o responsável por explodir os trilhos que estava trazendo o trem com reforços para a facção Yeager. E além disso, era ele que estava assistindo a aliança fugir lá da ilha de Parades. Era ele que estava olhando pela janela. Não era o Eren do futuro, nem nada do tipo, era só o Keith Shades. E a conversa entre eles foi muito bem construída. Primeiro, a relação que eles falam sobre eles com os seus alunos. O Shades falando como ele se sentiu motivado a continuar lutando, a seguir lutando, vendo os seus amigos indo lá, indo correndo atrás do Eren tentar resolver aquela situação. Então ele se sente motivado. Por outro lado, o General Magath, ele se sentiu arrependido por tudo que ele fez aos seus alunos ali, né? Aquelas crianças, e imaginando o quão feliz ele se sentiria caso ele tivesse dado aquelas crianças, elas pudessem ter tido vidas normais. E não só isso, a forma como eles se identificam como veteranos de guerra. E eles decidem se sacrificar juntos para isso. Eles já estavam ali meio que se encaminhando, dizendo que aquele navio iria ser usado para perseguir, no caso a aliança, ele precisava ser explodido, e para isso eles vão até dentro daquele navio, um dá arma pro outro, galera, e eles perguntando o nome um do outro, falando seus nomes um pro outro, para que eles se reconheçam como novos amigos de velhas batalhas. Os dois morrendo como veteranos de guerra, vendo a nova geração partir e dar sequência àquela batalha. E que explosão que a gente nem ouve. A gente só ouve o violino e a trilha sonora rolando ali, já pra gente ver, como se fosse um funeral, aquele momento mesmo, né? Aquela explosão daquele navio, que inclusive é um dos fortes, né? Como eu falei semana passada, é um dos fortes dessas últimas temporadas de Shingeki no Kyojin, que são a animação das explosões. E depois dos créditos, a Anne recebendo a notícia de que eles não vão para Libério a tempo, e ela chorando em lágrima, e mais uma vez perguntando pra Mikasa se ela seria realmente capaz de matar o Eren, o que a Mikasa faria caso ela própria matasse o Eren, e que ela não quer mais lutar contra ninguém. Ela tá extremamente esgotada de tudo isso, e um detalhe que vale lembrar, que da geração dela, ela é a mais nova pelo fato dela não ter crescido, dela não ter realmente envelhecido e, consequentemente, amadurecido e ganhado uma certa resiliência a mais pelo fator de idade e experiência de combate que os outros colegas ali conseguiram adquirir e ela não. Galera, mais um episódio. Que episódio foi esse? Eu espero que vocês tenham gostado da análise. Se você gostou, ficou até aqui, não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos vídeos futuros que vão sair aqui no canal também, beleza? Até a próxima, tchau!